Mãe perde a memória e, surpreendentemente, filha quer tirá-la de casa e ficar com a herança. Era uma manhã sombria quando Mara acordou em um hospital, cercada por máquinas que bipavam incessantemente. O cheiro de desinfetante cortava o ar e um nó apertava seu estômago. Olhou para suas mãos, esquiláteras e finas, e tentou lembrar-se de quem era. Mas tudo o que encontrava eram sombras, uma queda, um acidente, nada além de um vazio. O médico, com seu olhar pesaroso, confirmou. A amnésia havia-lhe roubado o passado. Em casa, a atmosfera era estranha e pesada. Mara tentava se lembrar de seu marido, amigos, até mesmo das pequenas coisas que faziam seu coração vibrar. Porém, cada vez que fechava os olhos, tudo o que se revelava eram cenas em branco. Sofia, sua filha, estava ao seu lado. Mas ao invés do abraço amoroso que a mãe esperava, encontrou uma expressão fria e calculista. Assim que passar essa fase, tudo ficará bem, mãe, disse Sofia, com um sorriso que não alcançava os olhos. Havia algo sombrio na forma como falava. Mara sentiu um arrepio correr pela espinha. De alguma forma, a presença da filha parecia sufocante, quase opressora. Com o tempo, pequenos detalhes começaram a se revelar. Cores, rostos, risadas. Mas as interações com Sofia eram diferentes, como se uma barreira invisível a separasse. A filha já não era a garotinha que se aninhava em seu colo, mas uma mulher manipuladora, com um olhar que brilhava com ambições ocultas. Mara notou o jeito como Sofia evitava certos tópicos, como se escondesse segredos que poderiam desmoronar a frágil construção que era sua memória. Num dia chuvoso, enquanto chacoalhava um velho álbum de fotos, Mara encontrou uma imagem de Sofia ao lado de um advogado da família, Sebastião. O olhar do homem sobre a filha era intenso, quase possessivo. Estranho, pensou, aquele advogado sempre estivera presente. Mas o que ele realmente queria? Qual era a sua real conexão com Sofia? O clima na casa tornou-se insustentável. Desentendimentos surgiam rapidamente. Cada palavra trocada se tornava uma arma, cada gesto uma crítica velada. Mara sentia que algo não estava certo. Algo mais profundo e carregado. Uma sensação agonizante de desconforto a perseguiu, como se estivesse sendo manipulada por fios invisíveis, enquanto observava a filha orquestrando tudo. Então veio a revelação inesperada. Ao revistar uma caixa antiga, Mara encontrou documentos, papéis que provavam uma traição oculta. Assinaturas que não reconhecia, uma herança que poderia ser a chave para desvelar a verdade. Mas o que mais a surpreendeu foi perceber que o advogado e Sofia pareciam compartilhar um plano obscuro, algo que envolvia não só dinheiro, mas um desejo ardente de poder. Diante do espelho, com os olhos marejados, Mara se perguntava: quem era ela realmente? A mulher gentil que se lembrava ou a mãe que a filha queria derrubar? Um labirinto de incertezas a cercava, e cada passo a levava mais fundo em seu próprio passado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A imagem do espelho refletiu uma mulher assustada, mas determinada. Mara precisava entender o que realmente estava acontecendo ao seu redor. Com a caixa de documentos sobre a mesa, um calafrio percorreu sua espinha. A cada papel que analisava, novas perguntas surgiam. O que aqueles papéis significavam? Qual era o verdadeiro plano de Sofia e Sebastião? Era uma noite sem lua, quando Mara decidiu confrontar a filha. O silêncio na casa era apenas rompido pelo som da chuva. Os pingos batiam com força na janela,
como se a natureza estivesse ciente do que se desenrolava ali. Sofia estava na sala. Seu olhar se perdia em algum lugar além da janela. Mãe, você está bem? Perguntou Sofia, mas a preocupação soava falsa. Mara respirou fundo. Precisamos conversar, Sofia, sobre os documentos que encontrei. A expressão da filha mudou. O sorriso se desfez rapidamente, dando lugar a uma máscara de tensão. Documentos? Que? Documentos? Com a voz firme, Mara apresentou um dos papéis. Esses aqui, Sofia. Falam sobre uma herança, mas a assinatura não é minha. Ela parou, sorrindo de forma cínica. Na verdade, parece que tenho mais de uma herança, não é? Sofia arregalou os olhos, a expressão mudando rapidamente de cínica para defensiva. Você não sabe do que está falando, mãe. Aqueles papéis são antigos, coisas do passado. Mas eu sou parte desse passado, gritou Mara. De repente, uma batida forte na porta interrompeu a tensão que pairava. Mara, era a voz de Sebastião, o advogado, firme e inconfundível. Eu preciso que você me abra agora. Há algo que você precisa saber. A frustração explodiu em Mara. Você está vendo isso? Ele está envolvido em tudo isso. Mas antes que pudesse abrir a boca para mais protestos, o advogado forçou a porta, deixando-a entreaberta. Ele entrou como um furacão, seu olhar determinado e claro. Mara, escute. A situação é muito mais grave do que você imagina. Você não está apenas lidando com seu futuro, mas com algo muito maior. Mara, confusa, olhou de Sebastião para Sofia. A tensão era palpável. Sofia, o que você sabe sobre isso? Mara perguntou, sua voz quase um sussurro. Nesse momento, um telefone tocou, ecoando em toda a sala. O telefone de Sofia vibrou em cima da mesa. Ela hesitou, mas finalmente atendeu. A expressão em seu rosto mudou, como se uma revelação aterrorizante a atingisse. Não, isso não pode ser verdade. As mãos de Sofia tremeram. Algo estava claramente muito errado. Mara sentiu um nó se formar na garganta. O que está acontecendo, Sofia? O que você sabe que está escondendo de mim? O silêncio se estendeu. E quando finalmente Sofia comentou, sua voz foi quase inaudível. Mãe, eu não queria que você soubesse assim. Existe uma herança sim, mas você nunca vai acreditar no que realmente aconteceu. Naquele instante, a expressão de Sebastião se alterou. E uma sombra passou por seu rosto. Mara, a verdade é que sua vida está em perigo. Precisamos sair daqui. Agora. Mara olhou fixamente para Sofia. O caos interno crescendo a cada segundo. Perigo? Por quê? O que você quer dizer com isso? Antes que alguém pudesse responder, gritos e barulhos se aproximavam da porta, como se o mundo todo estivesse desmoronando ao seu redor. Sofia ficou pálida. Eles estão aqui. Estão vindo atrás de você. Precisamos correr. Mara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que estava acontecendo? Que segredos estavam sendo guardados? A última coisa que viu antes de perceber que se tornara uma corrida contra o tempo foi o olhar ansioso de Sebastião e uma revelação de que talvez, naquele momento, a filha não fosse quem parecia ser. O que mais estava oculto? A percepção de que tudo poderia ser um grande jogo onde a própria vida de Mara estava em jogo, sem seu coração disparar. A verdade parecia longe e a única certeza que tinha era o pavor na alma. Mara não sabia o que fazer. O coração batia acelerado e a adrenalina inundava suas veias. A chuva intensificava o barulho do que estava por vir, e a sombra de Sebastião a assustava. Ela olhou para Sofia e não conseguia mais reconhecer a filha. Estava assustada, mas havia algo mais, uma determinação obscura nos olhos de Sofia que a deixava inquieta. De repente, com um estrondo ensurdecedor, a porta se abriu com força. 2 homens encapuzados entraram, suas faces escondidas na escuridão. O olhar de Sebastião se transformou. Ele não se moveu. Ao invés disso, uma sombra de pavor tomou conta dele. Mara, eles estão aqui, gritou, enquanto corria em direção ao grupo, tentando bloquear a passagem.
O ambiente se encheu de gritos e confusão. Um dos encapuzados se lançou para a frente, agarrando Sofia pelo braço, enquanto o outro se dirigia a Mara. "Vá embora agora", gritou Sofia, mas o desespero em sua voz não parecia genuíno. A expressão dela era de medo, mas havia um brilho traiçoeiro nos olhos. Mara sentiu uma onda de desespero. Tentou correr em direção ao corredor, mas o homem encapuzado a alcançou, puxando-a pelo braço. E naquele instante, tudo virou de cabeça para baixo. Sofia, que parecia estar em perigo, se virou para Mara, com um sorriso distorcido. "Você realmente achou que podia escapar, mãe? Esse lugar não te pertence mais." Um frio intenso percorreu a espinha de Mara. As palavras de Sofia cortaram mais fundo do que qualquer lâmina. O que estava acontecendo? A filha estava por trás disso. Cada peça do quebra-cabeça parecia se encaixar, mas a imagem resultante era horrível. Querido Deus, como isso pôde acontecer? Enquanto lutava contra o homem, seus olhos encontraram os de Sebastião, que observava a cena com um ar de resignação. "Mara, você precisa acreditar em mim." "Não é o que parece", ele gritou, mas sua voz estava cheia de desespero. Seu olhar implorava por compreensão, e Mara sentiu a confusão tomar conta dela. Quem estava certo? Quem estava mentindo? O homem segurou Mara mais firme, e ela gritou, tentando se soltar. Mas então, uma revelação abalará o mundo dela. Sofia, em um movimento rápido, tirou algo do bolso, uma pequena pistola. "Queria que fosse assim, mãe, mas você deixou tudo tão complicado. Agora você não tem escolha." O golpe foi como um tapa na cara. A imagem da filha a apontar uma arma a deixou paralisada. Não, isso não era possível. A menina que ela amava, a quem alimentou e cuidou, agora era uma ameaça. "Mãe, tudo foi planejado. Para nós, para o futuro. Você está no caminho. A herança é nossa. É isso que queremos." Os olhos de Sofia estavam frios, calculistas. A verdade finalmente começou a despontar. "Sebastião e eu temos um acordo. É a única maneira de garantir que tudo se mantenha em ordem." Mara não conseguia respirar. O mundo girava. A confiança se esvaía. "O que você disse? Isso é insanidade." Ela sentiu o desespero escalando. As paredes pareciam apertar ao seu redor. As sombras cresceram, revelando a traição que estava mais próxima do que imaginou. A chuva batia na janela, ecoando o quebra-cabeça que finalmente começava a se montar. Mas no fundo, uma luz de esperança reluziu. "Se você fizer isso, você vai se perder completamente. Não somos assim." A voz dela tremia, mas as palavras eram sinceras. Nesse instante, as pessoas na rua ecoaram, gritos e luzes piscando se aproximando. Os encapuzados trocaram olhares, e Sofia hesitou. A expressão de Mara se transformou. Um último fio de conexão entre mãe e filha ainda existia, mas a pergunta reverberava na mente dela. Quem era realmente Sofia? A filha amada ou uma estranha disposta a tudo para atingir seus objetivos? "Mãe." A voz de Sofia já não soava tão segura. As sirenes se aproximavam, e de repente, tudo parecia impossível de voltar atrás. Mara tinha que fazer uma escolha, e a verdade era mais aterradora do que qualquer um poderia imaginar. A vida de sua filha estava em jogo, e o que estava prestes a acontecer mudaria tudo, não só para elas, mas para todos os envolvidos. 1, 2, 3 passos decisivos seriam os últimos. E ao olhar nos olhos de Sofia, Mara sabia que não haveria retorno. O que viria a seguir era mais do que apenas uma escolha de vida ou morte. Era o desenrolar de um mistério que a cercava. A tensão pairava no ar. Os olhares trocados entre Mara, Sofia e Sebastião eram intensos. O som da chuva batendo na janela parecia um eco do desespero que os envolvia. A mão de Sofia tremia enquanto a arma estava apontada, os olhos perdidos em um mar de emoções conflituosas. Isso não era mais uma confissão, era um ultimato. "Mãe, você não entende, a herança é tudo o que temos, e eu não estou disposta a perder isso." Sofia gritou, sua voz carregada de raiva e desespero. Mara sentiu um nó na garganta. Aquela não era a filha amorosa que conhecia. Então,
Quando o clima estava em seu nível mais crítico, tudo explodiu. O som de passos apressados ecoou do corredor, quebrando o frágil momento da conversa. E antes que alguém pudesse reagir, a porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura inesperada. Era Juninho, o ex-marido de Mara, que surgira ali, com um olhar desesperado e determinado. Mara, eu te encontrei, ele exclamou, correndo para dentro, como se estivesse em um filme. Os homens encapuzados pararam, confusos. A presença dele alterou completamente a dinâmica tensa na sala. Juninho sempre fora um homem forte, mas agora havia algo a mais em seu olhar. Ele parecia saber mais do que deixava transparecer. Sofia olhou para o pai, a expressão mudando rapidamente. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz trêmula. Mãe, você não pode ficar aqui. Eles estão procurando por você, Juninho disse, ignorando a arma que estava apontada para a mãe. Ele fez um movimento rápido, avançando para proteger Mara. Você não me entende, pai? Isso é entre mim e ela. Sofia gritou, mas as palavras estavam caindo em um abismo de confusão. Mara olhou para Juninho, a mente girando. Como você sabe disso? Perguntou Mara, seu coração acelerando. Ele havia sumido da vida dela por anos, e agora ele aparecera como um herói em meio ao caos. Eu estive investigando, fui atrás da herança e percebi que é mais complicado do que você imagina. Não é só seu futuro em jogo, mãe. É muito maior do que isso. O olhar de Juninho estava sério e intenso. O tempo parecia ter parado enquanto a verdade começava a se formar a partir de suas palavras. Sofia balançou a cabeça, como se tentasse se agarrar à realidade. Não, você não pode confiar nele, mãe. Ele só quer o que é nosso. Sua voz estava aguda, e a frustração transparecia. Juninho respirou fundo, encarando a filha. Sofia, não é assim que as coisas funcionam. Você não sabe a verdade sobre essa herança. É uma armadilha. E eles estão vindo atrás de você por causa disso. O tom grave dele fez o ar na sala parecer mais pesado. Mara não sabia o que pensar. As imagens de seu passado vinham à tona. Outra informação, outra camada de um mistério que não parecia ter fim. Mas então, enquanto tentava juntar as peças, uma explosão de luz e um estrondo ensurdecedor cortaram o ambiente. Sirenes, luzes piscando. Eram os policiais. A chuva não era mais a única coisa pressionando sobre eles. O pavor na expressão de Sofia era palpável. Eles estão aqui, temos que sair, ela gritou, o medo agora predominando. O homem encapuzado que segurava Mara hesitou, e nesse breve instante de incerteza, Mara viu uma oportunidade. Mãe, vem comigo, gritou Juninho, estendendo a mão. Não há tempo. Eles não estão mais apenas atrás da herança. Eles querem você. Os homens encapuzados trocaram olhares nervosos e começaram a recuar, já percebendo que a situação estava se desfazendo. Sofia estava dividida entre a filha e o pai, e esse conflito interno ampliou ainda mais a tensão na sala. Mara hesitou, mas a urgência a puxava. A herança. O que realmente está acontecendo? A confusão mais uma vez dominou o ambiente. Algo profundo e estranho estava blacking out na mente dela. A traição estava mais próxima do que imaginava, e a verdade, mesmo que terrível, estava prestes a ser revelada. Juninho puxou Mara, enquanto as sirenes se aproximavam. E antes que pudesse perceber, ela deixou a sala junto dele. O barulho da entrada parecia distante. Agora, tudo dependia da escolha ela estava prestes a fazer. Para onde correr? O que deixar para trás? E por mais desesperador que fosse, a verdade parecia escapar, como areia entre os dedos. Dentro dela, uma tempestade se formava, e no meio do caos, uma única pergunta ressoava. Quem era realmente a verdadeira vilã nessa história? E quem estava apenas lutando pela sobrevivência? Mara sentiu a mão de Juninho puxá-la, o desespero refletido em seus olhos. O barulho da sirene parecia ficar cada vez mais alto, aproximando-se, enquanto a tensão na sala se tornava insuportável. O segundo encapuzado hesitou, olhando para o outro,
como se estivesse em dúvida. Foi um instante que Mara precisava para tomar uma decisão. Vamos, ela gritou, arrancando-se do homem que a segurava. Juninho segurou sua mão, e juntos correram em direção à saída. Mas foi então que tudo explodiu. Uma grande explosão emanou do corredor, um estrondo que fez as paredes tremerem. Os outros homens se viraram, e um muro de fumaça e poeira invadiu o ambiente. Lara e Juninho estavam paralisados, atordoados com o que acabara de acontecer. Mas a fumaça começou a se dissipar, revelando uma cena horrível. Ali, em meio à confusão, estava Sofia, caída no chão, com os olhos arregalados, a arma caída ao seu lado. O terror tomou conta de Mara. Ela queria gritar, mas as palavras se enroscaram na garganta. Por um instante, tudo pareceu um pesadelo. A imagem da filha, sua pequena Sofia, cobrindo a boca, com as mãos, o rosto pálido e sem vida, era mais do que sua mente podia suportar. Juninho imediatamente se lançou ao lado de Sofia, tentando avaliar a situação. Sofia, não, por favor, não. Suas mãos tremiam enquanto ele a balançava levemente. Mara se sentiu paralisada, seu coração batendo descontroladamente. O sentido da realidade escorregou de seus dedos. Cada segundo se arrastava. Mãe! O grito de Juninho mudou tudo. Ele virou-se para ela e o desespero estava escrito em seu rosto. Chame por ajuda, agora! Mas era como se o mundo tivesse parado. Mara não conseguia se mover, somente observar o corpo inerte de sua filha. A traição que pensava conhecer agora parecia insignificante diante da possibilidade de perder tudo. De repente, o som de passos e vozes altas se aproximando ecoou pelo corredor. A tensão se intensificou. Os homens encapuzados estavam em pânico. A situação estava prestes a se transformar em caos total. O coração de Mara estava prestes a explodir. Ela não sabia o que fazer, mas o olhar de Juninho a fez entender. Ele estava pedindo que ela fosse forte. Então, uma sombra surgiu na porta. Era Sebastião, o advogado. Sua expressão era uma mistura de alívio e pavor. O que aconteceu? Ele exclamou, ao ver Sofia no chão. O que vocês fizeram? A raiva estava evidente em sua voz, mas ao mesmo tempo havia uma sombra de desespero. Mara, tomada pela dor e confusão, gritou de volta. O que você sabe sobre isso? O que está acontecendo, Sebastião? E então, ele hesitou um instante, quase como se uma parte dele quisesse contar a verdade. Agora não é o momento, ele respondeu, agachando-se e pegando a arma do chão. Precisamos sair daqui. Eles estão atrás de vocês, e não sei quanto tempo antes que voltem. E naquele momento, o ar ficou tenso. As sirenes estavam mais perto, e a casa começou a se encher de vozes. O estado de alerta subiu mais um nível. Sofia não pode estar morta. Não pode! Juninho gritou, mas o desespero congelou o ambiente. O tempo parecia parar enquanto a realidade se instalava. A verdade sobre a herança parecia mais nebulosa agora do que nunca. E o que poderia ter sido um acordo para proteger Mara, agora parecia enredado em traições e manipulações perigosas. Por que você estava com ela? O que você sabia sobre nós? A voz de Mara saiu entrecortada, abafada pela dor. Sebastião olhou nos olhos de Mara, e a tensão no ar era palpável. Mara, eu estou tentando te proteger. Há algo mais em jogo do que você pode imaginar, que vocês não compreendem. Ele hesitou, mas finalmente se decidiu. Nós não podemos ficar aqui. A única forma de sobreviver é descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Sim, Sofia estava envolvida, mas é mais profundo do que isso. O coração de Mara parou por um instante. O que ele havia dito? As palavras dele vibravam em sua mente. Sofia não era apenas uma filha traidora. Havia camadas de enganos que podiam a envolver. Precisamos ir, Sebastião insistiu. Enquanto os passos ecoavam mais fortes na casa, se aproximando cada vez mais, Juninho ainda estava perto de Sofia, incapaz de acreditar que a filha estava em tal situação. A vida de Mara estava prestes a mudar para sempre.
A verdadeira natureza de todos ali. Os segredos e a história que nunca foi contada estavam agora em jogo. Seriam eles capazes de escapar? E o que mais estava escondido nas sombras, pronto para saltar a qualquer momento? Mara sentia um nó na garganta se apertar. A vida que ela conhecia estava em ruínas. E a única certeza que tinha era que a cada passo a verdade estava mais perto de ser revelada, por mais dolorosa que fosse. O que ela não sabia era que o tempo estava acabando, e o pior ainda estava por vir. A tensão pairava no ar. Os olhares trocados entre Mara, Sofia e Sebastião eram intensos. O som da chuva batendo na janela parecia um eco do desespero que os envolvia. A mão de Sofia tremia enquanto a arma estava apontada, os olhos perdidos em um mar de emoções conflituosas. Isso não era mais uma confissão, era um ultimato. Mãe, você não entende. A herança é tudo o que temos. E eu não estou disposta a perder isso. Sofia gritou, sua voz carregada de raiva e desespero. Mara sentiu um nó na garganta. Aquela não era a filha amorosa que conhecia. Então, quando o clima estava em seu nível mais crítico, tudo explodiu. O som de passos e vozes altas se aproximando ecoou pelo corredor, quebrando a frágil tensão. E antes que alguém pudesse reagir, a porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura inesperada. Era Juninho, o ex-marido de Mara, que surgiu ali com um olhar desesperado e determinado. Mara, eu te encontrei, ele exclamou, correndo para dentro, como se estivesse em um filme. Os homens encapuzados pararam, confusos. A presença dele alterou completamente a dinâmica. Juninho sempre fora um homem forte, mas agora havia algo mais em seu olhar. Ele parecia saber mais do que deixava transparecer. Sofia olhou para o pai, a expressão mudando rapidamente. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz trêmula. Mãe! Você não pode ficar aqui. Eles estão procurando por você, Juninho disse, ignorando a arma que estava apontada para Mara. Ele fez um movimento rápido, avançando para proteger a mulher. Você não entende, pai. Isso é entre mim e ela. Sofia gritou. Mara olhou para Juninho, a mente girando. Como você sabe disso? Perguntou Mara, seu coração acelerando. Ele havia sumido da vida dela por anos. E agora ele aparecera como um herói em meio ao caos. Eu estive investigando. Fui atrás da herança e percebi que é mais complicado do que você imagina. Não é só seu futuro em jogo, mãe. É muito maior do que isso. O olhar de Juninho estava sério e intenso. O tempo parecia ter parado, enquanto a verdade começava a se formar a partir de suas palavras. Sofia balançou a cabeça, como se tentasse se agarrar à realidade. Não, você não pode confiar nele, mãe. Ele só quer o que é nosso. Sua voz estava aguda e a frustração transparecia. Juninho respirou fundo, encarando a filha. Sofia, não é assim que as coisas funcionam. Você não sabe a verdade sobre essa herança. É uma armadilha. E eles estão vindo atrás de você por causa disso. O tom grave dele fez o ar na sala parecer mais pesado. Mara não sabia o que pensar. As imagens de seu passado vinham à tona. Outra informação, outra camada de um mistério que não parecia ter fim. Mas então, enquanto tentava juntar as peças, uma explosão de luz e um estrondo ensurdecedor cortaram o ambiente. Sirenes, luzes piscando. Eram os policiais. A chuva não era mais a única coisa pressionando sobre eles. O pavor na expressão de Sofia era palpável. Eles estão aqui. Temos que sair. Ela gritou, o medo agora predominando. O homem encapuzado que segurava. Mara hesitou e, nesse breve instante de incerteza, Mara viu uma oportunidade. Mãe, vem comigo, gritou Juninho, estendendo a mão. Não há tempo. Eles não estão mais apenas atrás da herança. Eles querem você. Os homens encapuzados trocaram olhares nervosos e começaram a recuar, já percebendo que a situação estava se desfazendo. Sofia estava dividida entre a filha e o pai, e esse conflito interno ampliou ainda mais a tensão na sala.
Mara hesitou, mas a urgência a puxava. A herança, o que realmente está acontecendo? A confusão mais uma vez dominou o ambiente. Algo profundo e estranho estava blacking out na mente dela. Juninho puxou Mara, enquanto as sirenes se aproximavam, e antes que pudesse perceber, ela deixou a sala junto dele. O barulho da entrada parecia distante. Agora, tudo dependia da escolha ela estava prestes a fazer. Para onde correr? O que deixar para trás? Mas de repente, um grito irrompeu, cortando o ar como uma faca. Parem todos! Polícia! E para o horror de todos, uma figura familiar apareceu na entrada. A detetive Raquel, uma figura que Mara conhecia bem. Mara, temos que te proteger, mas você não pode escapar. Precisamos falar sobre a herança. Mara ficou paralisada. Como Raquel sabia sobre a herança? Por que ela estava ali? No fundo, uma revelação começou a se formar. Raquel não era apenas uma policial ou uma amiga. Algo sobre ela estava profundamente ligado a tudo isso. Raquel, você está envolvida nisso? A voz de Mara saiu. Entrecortada, enquanto as peças começavam a se encaixar em uma trama muito mais complexa. O olhar de Raquel era enigmático e intenso. Sofia, você não sabe como isso é sério. Não é só sua mãe que está em perigo, é todo o legado. Juninho apertou a mão de Mara, o desespero em seu rosto. Mara, podemos confiar nela? Mara não tinha certeza. A detetive era parte de um jogo muito maior, e a verdade que agora pairava no ar deixou um gosto amargo na boca. O que mais estavam escondendo? E principalmente, quem estava realmente do lado dela? O mundo parecia desabar ao redor deles, e o que viria a seguir era uma incógnita que ameaçava devorar tudo o que havia restado. A vida de Mara nunca mais seria a mesma, e enquanto a sirene ecoava, ela percebeu. O caos estava apenas começando. A tensão pairava no ar. A voz de Raquel ecoava na mente de Mara, que tentava entender como tudo aquilo tinha chegado a esse ponto. Mara, você precisa ouvir isso. A policial se aproximou mais, os pés cravando no chão molhado pela chuva. A expressão dela era grave, quase sombria. Mãe, por favor, confie na gente. Juninho a puxou para mais perto. O medo tinha tomado conta de toda a sala. Sofia, até então apática, agora olhava em volta, cada vez mais nervosa. O olhar dela se encontrava com todos, mas ainda havia uma barreira. Eles revelaram os planos, e não é só pela herança. Disse Raquel, suas palavras cortantes. E antes que alguém pudesse ponderar, o barulho de passos apressados preenchia o corredor. As vozes ecoavam, misturando-se ao barulho do coração acelerado de Mara. O pavor transbordava, enquanto um grupo de policiais adentrava o lugar. Os rostos eram conhecidos, a maioria pertencia a antigos colegas de Mara. Raquel, o que está acontecendo? Um dos agentes perguntou, totalmente confuso. Não é hora de explicar. É perigoso. Raquel rebateu, sua voz alta o suficiente para ser escutada, mas abaixou um pouco, como se começasse a entender as implicações. Precisamos ir, todos. Foi um momento de pura desorientação. O que tinha se desenrolado muitas vezes era mais caro do que eles poderiam imaginar. E aí, então, tudo caminhou para um giro inesperado. Com um golpe de sorte, o policial mais alto começou a puxar o papel que segurava. As informações estavam flutuando na sala, revelando uns documentos. Tamanhas gravuras amareladas que pareciam tão antigas quanto as paredes. Mara, você precisa ver isso. Não, não, não. O murmúrio mudo de Sofia ecoava em sua mente, mas as palavras saíam como um sussurro frágil. A pressão aumentava, e com um movimento rápido, Raquel desviou o olhar, segurando a mesa. O que você está escondendo, Sofia? Ela questionou. O tom dela cortando o ar. Eles não podem saber. Isso não é sobre a herança. Sofia estava quase em desespero. As palavras dela estavam tensos. De repente, um dos policiais mais próximo de Mara
puxou uma folha do que pareciam ser confissões, revelando segredos. Mara, você não vai acreditar nisso. O policial continuou, e quando ele leu os nomes, um silêncio absoluto tomou conta da sala. O nome de Sofia estava lá. O que deveria ser um momento de revelação se transformou em um pesadelo. A pressão na cabeça de Mara parecia imensurável. Sofia, o que isso significa? Gritou. A filha se voltou, os olhos arregalados, o pânico estampado no rosto. Não, você não pode acreditar nisso. A defesa dela soava como uma fragilidade. Mas a verdade estava claramente exposta. Juninho procurou uma explicação, mas antes que pudesse perguntar, Raquel interrompeu. Sofia, você está envolvida em um esquema maior do que pode imaginar. E não é só sua herança, é o seu futuro. Você é parte de uma operação de lavagem de dinheiro. Mara olhou para a filha, o nó na garganta se apertando ainda mais. A expressão de desespero de Sofia se transformou em uma máscara de pura traição. Não, mãe, eu não quis dizer aquilo. A revelação voou como um raio, e o passado de Sofia, que antes era tão atenuado, se tornou mais denso, mais inquietante. Como você pode fazer isso comigo? Mara exigiu, a dor invadindo cada uma de suas palavras, mas a resposta nunca veio. Com um grito estrondoso, a porta que leva à saída foi arrombada. Figuras encapuzadas, com armas a postos, entraram na sala, interrompendo tudo novamente. A pressão se intensificou e, neste momento, o mundo de Mara desmoronou. A revelação tinha virado tudo, destruindo qualquer ideia de confiança. Agora não havia mais apenas segredos, mas verdadeiros inimigos ao redor dela. O coração de Mara começou a martelar. O que viria a seguir? A fúria, a traição e um labirinto emaranhado estavam prestes a desmoronar. Mãe, Sofia finalmente gritou, desesperada. O que vamos fazer agora? E Mara se deu conta de que a verdadeira batalha apenas começava. A tensão pairava no ar. A figura encapuzada entrou na sala e todos pararam. O homem estava ali, seu olhar frio e determinado, e Mara sentiu um aperto no estômago. O desespero cresceu ainda mais quando ele ergueu a arma, apontando, não para ela, mas para Sofia. Mãe! Gritou Sofia, mas foi como se o tempo tivesse parado. As respirações coletivas ficaram suspensas, o medo denso. O homem falou, sua voz profunda ecoando. Vocês têm que entender. Isso é maior do que vocês podem imaginar. E como se tudo fosse um filme, ele girou a arma e apontou para Raquel. Eu não tenho tempo para explicações. O jogo começou e todos estão envolvidos. Essa herança, ela é a chave. Um frio gelou a espinha de Mara. A herança? Tudo pareceu fazer sentido de repente. Um quebra-cabeça de peças desconexas. Sua mente corria, tentando organizar a confusão. Mas o que vinha a seguir não era nada do que poderia imaginar. O que você está dizendo? Perguntou. Juninho, sua voz tensa. O olhar fixo no homem, cada fibra do seu ser se preparava para o conflito. O que você quer dizer com isso? Não importa o que eu quero. Ele apontou novamente, mas com um movimento rápido, Raquel se jogou na frente de Sofia. O disparo ecoou. O tempo congelou. Um silêncio profundo tomou conta do lugar. O som do tiro reverberou e as paredes pareciam se fechar. Quando a fumaça se dissipou, Raquel estava no chão, a expressão de dor e choque esculpida no rosto. A cena foi devastadora. Mãe! Sofia gritou, correndo em direção à detetive. Algo dentro de Mara se quebrou, como vidro se estilhaçando. Cada segundo passava como uma eternidade. A verdade esmagadora caiu sobre eles como uma tempestade. Mara gritou, as palavras saindo em um impulso desesperado. Você a matou. O que você fez? A certeza de que Raquel colocara a vida em risco para protegê-la agora era uma facada em seu coração. Juninho ficou paralisado, seu olhar se alternando entre o atacante e a filha. O que você fez? Qual é o seu objetivo?
Sua voz estava baixa e enraivecida, mas o tremor a denunciava. O homem encapuzado, sem se mover, revelou um novo nível de doentia calma. Vocês realmente acham que estão seguros? A herança não é o que pensam. E Raquel, ela estava nesse plano o tempo todo. As palavras caíram como pedra. O coração de Mara disparou. Raquel, uma traidora? A mulher que sempre esteve ao seu lado, ajudando-a. Mara, você não pode acreditar nele, implorou Sofia, as lágrimas escorrendo pelo rosto. É mentira. A incerteza pairava sobre a sala, uma nuvem pesada. O homem encapuzado fez um gesto para o corredor. Se não correrem, todos vocês vão pagar. A detetive não é a única que tem segredos. E Sofia, ele olhou para a filha. Você está mais envolvida do que imagina. O desespero de Sofia se transformou em raiva. Eu não estou envolvida em nada. Diga a verdade. É isso que você quer, não é? O homem foi firmando sua posição. Vocês ainda não entenderam. A herança é um tesouro. O verdadeiro tesouro que Raquel achou. E eu não posso deixar que isso caia em mãos erradas. Mara sentiu. Seu corpo se recusara a reagir. Cada palavra dele a deixava mais confusa. O que estava acontecendo? A intenção dele? E por que Raquel estava cercada por esse mistério? Nesse momento crítico, uma sirene ecoou na distância. As luzes de um carro de polícia iluminavam a janela. E o homem encapuzado olhou para trás, como se pudesse sentir o fim se aproximando. Isso não acabou. Pode ter certeza. A verdade e a herança virão à superfície. Preparem-se. Ele disparou uma nova rodada de tiros, atingindo a parede e fez seu caminho para a saída, desaparecendo. Mas ao sair, uma sombra se projetou sobre ele, uma segunda figura se revelando. Tudo aconteceu em frações de segundo. Essa nova figura estava armada também. O tempo congelou novamente. A adrenalina subiu. O que mais poderia acontecer? E mais importante, quem era realmente essa figura que agora entrava e mudava tudo mais uma vez? Mara trocou olhares com os outros. Um sentimento de terror absoluto tomou conta. O labirinto de mentiras e traições estava começando a se desenrolar. Mas em que direção tudo isso os levaria? A cada segundo, um novo mistério se formava. Mãe, o que fazemos agora? O olhar suplicante de Sofia refletia sua vulnerabilidade. O que Mara poderia responder? A única certeza que tinha era que a verdade estava mais próxima, mas a um custo terrível. E o que seria essa nova revelação? E como tudo se entrelaçava em um jogo maligno? A figura encapuzada entrou na sala, e o tempo pareceu parar. Todos os olhos se voltaram para ele, expectativa e medo misturados no ar. O homem tinha uma aura ameaçadora, e Mara sentiu seu coração acelerar. Vocês estão em perigo, ele disse, com um tom profundo. Qual é o seu plano? Perguntou Juninho, sua voz tensa. O homem não teve tempo para responder, pois a porta atrás dele foi aberta novamente. Uma nova figura entrou, uma mulher, rosto familiar, e o mundo de Mara desmoronou mais uma vez. Cláudia, exclamou Mara, em estado de choque ao ver sua antiga amiga e sócia na empresa. Cláudia, que supostamente estava em um retiro no exterior, agora estava ali, armada e sem expressão. Mara sentiu um frio na espinha. O que você está fazendo aqui? É simples, Mara. Você precisa saber a verdade, disse Cláudia olhando firmemente para a filha. Sofia, você precisa entender que sua mãe está sendo manipulada. As palavras foram como um soco no estômago. A tensão na sala aumentou. O que você quer dizer? Que eu sou a culpada? Sofia gritou, sua frustração evidente. Cláudia balançou a cabeça. O olhar dela era de compaixão, mas também de um conhecimento obscuro. Não é isso. O que você não sabe é que você e sua mãe estão no meio de um plano muito maior. Raquel, a detetive, se levantou, sangue escorrendo pela boca. O que você está falando, Cláudia? Você está louca? Cláudia ignorou a interjeição. Todos nós estamos envolvidos na herança.
Mas não da maneira que você pensa, Sofia. Ela se virou para Mara. A herança não é apenas dinheiro, é informação, poder. E alguém está prestes a usá-la contra você. Mara estava confusa. O que estava acontecendo? Tudo parecia um pesadelo repleto de traições. Sofia, a filha que conhecia, agora estava se revelando como um peão em um jogo muito mais complicado. O homem encapuzado se aproximou, posicionado entre Cláudia e os outros. Vocês não têm tempo para se distrair. A polícia está se aproximando. O que vocês decidiram? A sensação de urgência era palpável. Juninho segurou a mão de Mara, seu olhar se alternando entre os outros. Precisamos fugir agora. Mas antes que pudessem se mover, uma explosão de luz iluminou a sala. As sirenes estavam mais próximas do que nunca. O homem encapuzado fez um movimento rápido, enquanto Cláudia retirava de sua bolsa um dispositivo esquisito, algo que parecia um contador. Cláudia, o que é isso? Mara gritou, desesperada. Você não entende. Quando a verdade vier à tona, não haverá onde se esconder. Cláudia respondeu, seu tom misto de desespero e determinação. Mara não queria acreditar. Cláudia sempre tinha um lado sombrio que ela preferia ignorar. Você me traiu, Cláudia. Tudo o que fizemos juntas era por isso? A voz de Mara estava embargada. O nó na garganta se apertou. Não é assim. Eu fui forçada a agir. Eles me ameaçaram, assim como fizeram com você, Mara. Cláudia quase implorou, os olhos cheios de emoção. O silêncio engoliu a sala. Os ecos da sirene pareciam pulsar. Um aviso de que o tempo estava acabando. A tensão destacou o que estava em jogo. E cada um dos presentes se questionava entre confiar ou não. Sofia, que até então lutava contra a corrente, olhou para sua mãe com um novo tipo de determinação. Mãe, se isso for verdade, precisamos fazer algo. Juntas. Então, em um movimento rápido e inesperado, Cláudia ativou o dispositivo. Uma luz intensa emitiu uma onda de energia, e tudo ao redor pareceu distorcer. As paredes tremeram, e Mara sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Cláudia, o que você fez? Gritou, enquanto o caos se desenrolava. E no meio de toda a confusão, uma voz ecoou do fundo, profunda, conhecida e gelada. Silêncio, vocês todas têm muito a perder. Era o homem encapuzado. A verdade ficará exposta, e essa herança que todos desejam pertencerá a quem realmente merece. Mara olhou em volta, e em um lampejo percebeu que tudo estava prestes a mudar. O que você faz quando a linha entre amigos e inimigos se torna borrada? A herança, agora preenchida de mentiras e segredos, poderia salvar ou destruir todos. E enquanto as luzes da polícia entravam pela porta, o verdadeiro teste de sua vida estava apenas começando. A sala estava em caos total. O homem encapuzado encarava todos, e os rostos se tornaram máscaras de pavor. Raquel estava no chão, e a cena era um pesadelo repleto de desespero. Sofia estava em estado de choque, sem saber se corria para auxiliar a detetive ou se enfrentava a traição que a cercava. As luzes azuis e vermelhas dos carros da polícia refletiam nas paredes, criando um espetáculo surreal que parecia mais um filme de ação do que a realidade que viviam. Mãe, o que nós fazemos agora? A voz de Sofia tremia. Mara sentia seu coração disparar. O mundo girava ao seu redor, e a única coisa que podia pensar era na vida de sua filha. Precisamos sair daqui, gritou Juninho, puxando Mara pela mão. As sirenes se aproximavam, e o calafrio de um novo perigo preenchia o ar. Não, esperem, Cláudia gritou, levantando o dispositivo, que ainda piscava. Se isso não parar, todos nós estamos fritos. O homem encapuzado não estava disposto a ouvir. Ele avançou, e a tensão era palpável. Vocês não têm ideia do que estão prestes a perder. A herança é apenas a ponta do iceberg. Com um movimento rápido, Sofia se jogou na frente de Raquel, em um gesto de heroísmo e desespero. Pare! Gritou, mas sua voz tremia. O homem hesitou,
e foi o suficiente para Mara sentir uma onda de esperança. Cláudia, o que isso faz? Mara gritou, enquanto a pressão aumentava. Cláudia, com os olhos arregalados, respondeu. É um rastreador. Se ativarmos, podemos descobrir quem está por trás disso tudo e até onde isso vai. A confusão cresceu, e as vozes se misturaram em um turbilhão. O homem encapuzado estava ao seu lado, as sombras dançavam nas paredes, e tudo parecia um jogo de gato e rato. Com um grito, Juninho correu em direção à porta, puxando Mara e Sofia junto. Vamos, agora! Ouvindo os passos da polícia se aproximando, o homem encapuzado gritou. Vocês não sabem o que estão fazendo. A verdade será revelada, com ou sem vocês. E com isso, desapareceu pela porta, deixando um rastro de destruição e mistério. A sala agora parecia um cenário de filme de terror. Raquel estava no chão. Os outros estavam tremendo. Mãe, precisamos ajudar a Raquel, disse Sofia, quase em lágrimas. Mara puxou sua filha para perto, o coração batendo forte. Confia em mim. Vai ficar tudo bem. Naquele momento, do fundo do corredor, uma luz ofuscante iluminou a cena. Era uma equipe da SWAT que entrou em formação, prontas para tudo. Mãos para cima, todos vocês, agora. As ordens ecoavam pela sala e a tensão explodiu. Mãe, não! Sofia gritou, atirando-se na frente de Mara. Não somos os inimigos. As lágrimas escorriam pelo rosto dela e algo dentro de Mara despedaçou. O olhar de Sofia, cheio de medo e determinação, fez tudo parecer diferente. Mara, você é a única que pode explicar. Raquel conseguiu dizer, a dor a impedindo de se mover. O oficial da SWAT se afastou, então permitindo que Mara se aproximasse. Raquel, por favor, me diga o que está acontecendo aqui. É uma teia de mentiras. Olhe para Cláudia. Essa herança tem sido perseguida por muitos anos. As palavras de Raquel pareciam revelar um mundo que Mara nunca conheceu. As luzes da polícia piscavam e o pânico estava na sala. O que se desenrolava ali era mais do que uma luta por herança. Era uma batalha entre o que era certo e o que era errado. Cada personagem tinha um papel a desempenhar, e o futuro estava em jogo, no fundo do coração. Mara sabia que a verdade finalmente estava prestes a vir à tona. Mas em que custo? Agora, enquanto olhava nos olhos de sua filha, a única certeza era que tudo poderia mudar novamente. E como se o tempo tivesse parado, Mara tomou a decisão. Vamos enfrentar isso juntas, Sofia. Chegou a hora de descobrir a verdade. Mas e o homem encapuzado? Ele estava por perto, em silêncio, como uma sombra. O que mais estava escondido? As respostas estavam à espreita, assim como os perigos que ainda se aproximavam. Agora, querido leitor, você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e nos ajudar a ir mais longe. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.